Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo tradicional de quinta-feira, né? E a gente sempre joga esse conteúdo aqui para você que por acaso não consegue ver a gente, mas quer conhecer um pouco do nosso conteúdo. Então a gente joga esse áudio aqui no podcast através do Spotify. Então a gente vai deixar, como sempre, aqui os links para você acessar o conteúdo, seja em vídeo, seja em áudio, beleza? E hoje eu queria conversar com vocês aqui usando o diagrama de Chikawa para mostrar para vocês a importância de vocês organizarem e planejarem melhor o dia a dia de vocês, né? Eu gravo. Quem me acompanha aqui mais tempo, né, já participou de alguns treinamentos comigo, seja presencial ou seja online também, eu bato na tecla que grande parte dos problemas do dia a dia do profissional não estão ligados diretamente a problemas técnicos. Ele conhece a norma, ele sabe como é que tem que ser feito a coisa, mas a dificuldade é em como colocar em prática, em como fazer, em como cumprir determinado requisito, em como fazer a coisa andar a partir de forma otimizada, né? Já que muitas das coisas não dependem dele, ele depende de outras pessoas para conseguir comprar alguma coisa, para implantar outra coisa, né? E ele acaba se enrolando porque ele acaba não planejando e definindo as suas prioridades como profissional, beleza? Então, eu queria abrir para vocês aqui, né, um diagrama de Chikawa, né? Ele vai estar aparecendo aí para você. Então, a gente está usando aqui, por exemplo, um processo, um acidente por uma intoxicação, tá? Então, eu vou estar abrindo aqui apenas 4 M's, né? Eu não vou estar abrindo os 6 M's para tentar reduzir um pouco da situação, né? E você tem como acidente a intoxicação. Aí você tem dentro do ambiente. O que você pode ter dentro do ambiente que gerou o processo de intoxicação? Você tem um local sem ventilação, você tem uma concentração elevada do agente, você tem um tempo de exposição que é aliado a sem ventilação e a concentração elevada. Pode ocorrer isso, né? Você tem os insumos, né, que são a utilização de tintas ou outros tipos de produtos químicos que tenham materiais com determinada toxicidade que, se em concentração elevada, se em local sem ventilação, vão gerar determinados problemas, né? Você tem a questão da mão de obra, né? Que será que o trabalhador tem conhecimento daquele risco daquele produto? Será que existe a FISP disponível no local, sim ou não? E se existe a FISP, ela foi compartilhada com quem está manipulando o produto? Será que ele poderia manipular aquele produto ali dentro? Não precisava ter uma orientação para ele tirar aquele produto e levar para fazer aquela atividade em outro lugar, né? Será que existia o equipamento de proteção individual, ou por que não existia um exaustor, um ventilador, uma proteção que tentasse minimizar o impacto daquela substância, né? Por que não existia procedimento se ele realmente não tinha um local adequado, mas porventura ele precisava manipular? Será que eu não podia instruir, orientar ele a fazer aquele trabalho em outro local? Enfim, qualquer acidente que aconteça, né, ou incidente, toda vez que a gente vá fazer uma análise de investigação de um determinado episódio, um determinado fato, né, estão envolvidos uma série de fatores, né, uma série de fatores que muitas das vezes acabam passando despercebido, né? Eu gravei um vídeo sobre a questão de análise e investigação de acidente e infelizmente falei da questão da superficialidade e muitas das vezes a gente só percebe na análise de investigação que alguma coisa ficou para trás, né? Já vi situação que, quando foi fazer a análise de investigação, viu que faltou um checklist, viu que faltou um treinamento, viu que faltou, de repente, um mapeamento de processo, viu que faltava uma instrução de trabalho, né? E, infelizmente, só é visto
quando o problema acontece, né? Então, o que a gente precisa se preocupar é como organizar o meu tempo, né? Como organizar as minhas rotinas, como estabelecer prioridades para que eu tenha condições, né, como pessoa e profissional, de mapear todos esses cenários e acompanhar, né, se está sendo checklist, está sendo feito treinamento, se está sendo feita informação, né, se os processos estão caminhando, estão sendo orientados, se existe procedimento para determinadas atividades, se não existe, né? Então, diante desse diagrama que eu apresentei para vocês, eu pergunto, será que você, em cada atividade, tem mapeado todos os fatores que podem gerar um acidente? Como é que você consegue garantir que não vá passar nada despercebido? De você olhar para trás, porra, não vi aquilo, já era. Entendeu? Como é que você consegue especificar o controle para cada caso desse, para cada fator desse? O que você vai usar para garantir que aquilo não aconteça? Então, por exemplo, concentração elevada, que a gente disse que é um dos problemas. Como é que você vai garantir para não ter uma concentração elevada daquele material no ambiente? Você vai ter um exaustor, você vai ter uma orientação, você vai reduzir a quantidade de trabalhadores expostos, né? E em paralelo disso, eu pergunto, se isso já faz parte da tua atividade, e muitas das vezes você acaba percebendo que fica coisa para trás, será que você pode dizer que você, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, efetivamente consegue dar conta de todas as suas obrigações legais, como está lá no quadro da NR4, como está lá dentro do teu CBO? Porque a gente precisa saber o que a gente tem que fazer como profissional de segurança e saúde. E eu vejo que muitos profissionais não sabem, né? Eles basicamente entregam EPI, dão uns treinamentos ou outros, ficam rodando a esmo o tempo todo para dar um esporro em alguém que esteja fazendo alguma coisa errada ou tem usando EPI, mas ele não define, né, efetivamente o que ele quer fazer, o que ele quer conquistar e o que ele vai desenvolver ali dentro, né? E em função disso, ele acaba também sendo muito cogitado por outros setores para ele dar um apoio ao RH, né? A produção para fazer isso, aquilo, que às vezes foge da atividade dele e ele acaba fazendo. Eu quero perguntar para você, técnico de segurança, você, engenheiro de segurança, quem de vocês aqui nunca fez, ou se não faz hoje em dia, algum tipo de atividade que não é inerente à sua profissão? Por favor, levanta a mão. Né? Acaba fazendo, assim como outras pessoas de outros setores também fazem. A gente está ali para ajudar, para contribuir, para colaborar, para cooperar, né? Para co-criar, seja lá qual for o termo que você queira utilizar. A gente está ali para ajudar, mas para eu ajudar, para eu estar disposto a ajudar o RH, ajudar a produção, eu tenho que ter plena consciência de que todas as minhas atividades técnicas, legais, o meu papel como técnico de segurança está sendo feito. Será que eu tenho certeza disso? Será que se eu pegar para as atividades que estão lá na NR4, se eu pegar as atividades que estão lá no meu CBO, eu efetivamente estou fazendo ou tentando fazer aquilo que está lá? Por que eu digo tentando fazer? Porque, como eu já falei no início do vídeo, tem coisas que não dependem da gente, né? Mas aí entra naquela questão, eu já mandei um e-mail, esquece. Mande e-mail, marque reuniões, converse, estabeleça prazo, monitore, fique em cima. Mandar e-mail não resolve problema. Você precisa buscar soluções para resolver o problema. Se você mandou, não estou falando que não tem que mandar um e-mail, mas particularmente eu prefiro tentar resolver primeiro o problema para depois mandar um e-mail, né? E mesmo depois de mandar um e-mail, tentar insistir em conseguir resolver o problema, tá? Então, você tem essa certeza? Não? Fica isso como dever de casa, tá? Então, o que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo, né? Que grande parte, né, que eu enxergo, acho que eu já falei umas 15 vezes, vamos combinar, quem contar, né,
Quantos né eu já falei até agora, vai ganhar um brinde. Tá? Mudei. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que grande parte do problema, grande parte da dificuldade do profissional de segurança, na minha humilde opinião, são: número 1, gerenciar tempo e cumprir prazos. E definir prioridades. Tá? O que é prioridade? Acompanhar uma atividade, né, que tem um risco significativo ou entregar vale transporte para ajudando o RH. Né? Tá andando a esmo na área de produção, está tudo rodando, você já viu que está funcionando, não tem nenhuma atividade diferente, né? Tá dentro da rotina, você já passou pela área de produção, viu que está tudo tranquilo. O que é mais importante? Você passar, de repente, meia hora, uma hora dentro do escritório, fazendo uma análise de dados, de informação, de algum relatório que você fez, né? Tendo uma reunião com uma liderança, conversando com alguém, do que você ficar andando a esmo sem saber o que fazer na área de produção, porque alguém falou que o técnico de segurança, que o engenheiro de segurança tem que ficar 100% do tempo na produção. Tá? Trabalhar em equipe, negociar com a produção, né? A gente tem que parar com aquele negócio de ficar achando, mas ele não quer, ele não pode, coitadinho de mim. Não, levanta as soluções, traz para a produção o que você pode contribuir dentro do processo de trabalho. Né? Não é chegar lá, tá errado, isso está fora da norma, não pode, a gente não tem que ser aquele profissional que jogue contra a produção. A gente tem que ser um a favor da produção com segurança. Tá? Então, se não dá para fazer daquele jeito, dá 2, 3 formas de se fazer. Exemplifica como é que a coisa pode fazer de forma mais segura. Se você não sabe, se você não entende, por falta às vezes de experiência ou conhecimento do processo produtivo, pega o líder, pega o cara de produção para te ajudar nisso. Eu, esses dias, estava acompanhando uma concretagem de um pilar. Os caras estavam com a forma em cima, estavam andando por cima da forma. Tinha 4, 5 caras em cima andando por sobre a forma, com risco às vezes de cair. Eu chamei o encarregado e falei, precisa ficar 5 caras aí em cima? Ele falou, não. Eu falei, então por que tem 5 caras aí em cima? Claro que eu falei com um pouco mais de carinho, né? Não dessa forma que eu estou falando com vocês. Ele, não precisa. Já tirou, já ficou 2. Né? Ele já estava no final, eu falei, ao invés do cara ficar andando em cima do madeiramento, existe a possibilidade de a gente botar uma madeira de repente mais firme, uma chapa, ele fica em cima da chapa, faz a concretagem, faz a vibração de um lado, depois muda a chapa para o outro e faz do outro lado? Ele falou, tem. Eu falei, dá pra gente, no próximo pilar, tem como a gente fazer isso? Né? Ele falou, tem. Eu falei, então beleza, então é só acompanhar e ver se ele realmente, aquele combinado, aquilo que foi sugerido vai ser feito. Né? E aproveitar aquela situação, registrar como uma boa prática e você replicar isso para outras situações. Ok? Lidar com as negativas da produção, da diretoria da empresa. Eu vejo muito profissional reclamando, a liderança não me ajuda, o dono da empresa não quer investir. Isso faz parte. Eu costumo brincar que se o empregador quisesse investir em segurança e o trabalhador quisesse seguir todas as regras e usar os equipamentos de proteção, a gente ficava um pouco meio sem função, né? Porque o nosso papel não é ali ficar falando o que um deve e o que o outro não deve fazer, não. O nosso papel é equilibrar a balança, dando informação para um, dando informação para o outro, e fazer com que eles consigam enxergar a coisa da forma como a gente gostaria que eles enxergassem. A nossa cultura, né? A cultura do brasileiro, infelizmente, não é uma cultura de prevenção, é uma cultura de jeitinho. Né? Então, o cara que nasceu, cresceu sem a cultura de prevenção, não é dentro do trabalho, depois com 30, 40, 50 anos, que ele vai fazer exatamente o que você quer que ele faça, não. Então, entenda que aquela negativa faz parte do processo. E você tem que aprender em como lidar da melhor maneira com aquela negativa. Tá? É claro que, dependendo do grau de maturidade da empresa, você tem um pouco mais da facilidade. Então, você tem que ter a capacidade de entender também, eu estou na empresa XYZ. Aqui
nunca se fez segurança, eu estou entrando com a cabeça nova, diferente. Não adianta você vir com os pés no peito do cara e querer empurrar a goela abaixo aquilo que você quer que faça. Não, você tem que conquistar aos poucos, passo a passo, e define uma meta. Não, eu quero mudar isso em tanto tempo, eu quero mudar isso em tanto tempo, e eu quero mudar isso em tanto tempo. E avaliar. Agora, se não estiver andando da forma com que você gostaria, você começa a rever se você realmente quer continuar naquela empresa, quer continuar ali, ou até se quer continuar realmente na área de segurança do trabalho. Beleza? Administrar os orçamentos justos para o setor. Não adianta, a segurança do trabalho, na maioria dos casos, não é uma área que vai ter um orçamento muito grande, então você tem que às vezes tirar de um lugar para botar no outro. Então, avaliar com critério se os exames do PCMSO realmente são pode ser mudado, fazer um PPRA, um GRO, um PGR bem feito, para de repente reduzir o custo com o exame. Eu não estou falando para ser negligente e parar de gastar dinheiro com o exame, não. Mas as empresas acham que às vezes fazer muito exame resolve o problema. Não necessariamente, você tem que analisar criticamente se aqueles exames são realmente necessários. E se forem, tudo bem, vamos fazer. Agora, se não é, não precisa ficar gastando dinheiro com isso. Né? Se aqueles equipamentos de proteção individual realmente são necessários, a forma como está se distribuindo, né? A perda, como é que está sendo a perda, como é que está sendo a qualidade do material, a durabilidade do material, ver se você consegue reduzir o gasto com equipamento de proteção individual. Eu não acho que gastar muito com EPI seja uma gestão eficiente de segurança e saúde. Se for necessário, tudo bem. Agora, tem que avaliar se aquele dinheiro que está sendo gasto realmente está te trazendo algum benefício dentro do seu sistema de gestão. Ok? E, por último, mas não menos importante, saber dizer não. Tá? E o que eu quero dizer com saber dizer não? Eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, em alguns cursos. A gente já escreveu um artigo sobre isso, tem alguns posts no nosso Instagram, mas eu costumo brincar que pelo profissional de segurança, se achar um cara que ninguém ama, ninguém quer, né, por achar que segurança, o próprio profissional, a maioria acha que segurança do trabalho é a minha área, ninguém me dá dinheiro. O cara às vezes acha, né, o cara ou a cara, né, às vezes acha que a solução dele ser mais ouvido, dele de repente ter um aumento, dele ser melhor visto, é agradando todo mundo. E agradando todo mundo é não dizer não. Fulano, você pode fazer isso? Eu não posso. Fulano, você pode fazer isso? Posso. Fulano. E o trabalho efetivamente que ele tem que fazer, muitas das vezes acaba ficando de lado, porque a prioridade dele é agradar os outros, né? Agradar os demais trabalhadores. E muitas das vezes a gente não tem condições de agradar todos o tempo todo, né? Nem os nossos filhos, a nossa família, a gente pode dizer sim o tempo todo, a gente tem que ponderar, saber quando dizer sim, saber quando dizer não, e no trabalho é a mesma coisa, né? Então, se você tem uma atividade que é importante, que é prioritária dentro da sua rotina, ela tem que ser feita. Não outra coisa que vão pedir, a não ser que seja uma coisa emergencial, né? Você tem que avaliar, dar critério. E você não... eu não posso. Não, você... eu não posso fazer isso agora porque eu tenho essa e essa demanda, mas assim que eu acabar, eu estou disposto a te ajudar nesse processo, neste projeto, né? Eu não estou falando para você ser aquele cara que não ajuda, aquele cara que não colabora, mas que você tenha a capacidade de avaliar quais são as suas prioridades, o que você tem a fazer e criticamente falar sim ou não naquele momento. Tá? E sempre de primeiro momento eu sugiro, não fala de imediato. Né? Tem que ver na minha agenda. Hoje, toda vez que alguém me pede alguma coisa, eu não falo sim ou não de imediato. Eu falo, eu preciso ver minha agenda. Eu realmente vou lá, vejo, analiso se aquela ajuda ou aquele convite realmente tem a ver, né, com as minhas prioridades, com os meus propósitos, e em função disso eu entro em contato posteriormente e falo, dá para ser, eu posso te ajudar nisso, eu posso participar disso, né? Mas isso você não precisa fazer de maneira abrupta. Pensa antes, define. Agora, se você não tem planejamento, se você não sabe o que você vai fazer amanhã, se você não tem nada estabelecido, priorizado, quem não tem agenda, está aberto à agenda dos outros. Não tem outro jeito. Infelizmente, acontece, você, na verdade, vai trabalhar para os outros e o teu trabalho vai acabar ficando em segundo plano. Beleza? Então, esse é o recado que eu queria compartilhar com vocês. Né? As dificuldades que eu acho que são às vezes maiores do que as dificuldades técnicas, que os técnicos e engenheiros de segurança muitas das vezes têm,
e eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado para quem ficou até o final e um abraço. Fui!